Olá, boa tarde. Você confere agora alguns destaques desta segunda-feira, 12 de junho. Alguns bancos do país estão alterando a data de fechamento da fatura do cartão de crédito. A prática identificada por clientes pode levar o consumidor ao endividamento. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, a medida não é ilegal, já que não há uma regra sobre o dia exato do fechamento da fatura do cartão. Mas para o IDEC, fazer alteração sem a comunicação prévia ao cliente viola o Código de Defesa do Consumidor. Na prática, a mudança diminui o número de dias entre o fechamento e o pagamento da fatura. Com isso, há a alteração do chamado melhor dia de compra, que é quando o consumidor pode comprar um produto e, em vez de pagar naquela fatura, paga na seguinte, ganhando prazo de até 40 dias para quitar a dívida. O IDEC havia identificado casos pontuais, mas após a investigação mais profunda encontrou informações que indicam uma prática corriqueira por parte dos bancos. Dessa maneira, isso está sendo muito benéfico aos bancos, às instituições financeiras, mas não são todos os consumidores brasileiros que têm acesso à internet, que trabalham com celular, que entendem de tecnologia e que vão tomar conhecimento prévio. Eu estava recentemente em Goiânia, numa chácara, não existia sinal. O meu sogro não tem esse conhecimento, ele nem tem celular. Então, esse chamado entendimento é benéfico aos bancos, aos consumidores, que nós temos artigos de proteção, eles têm direito, pelo artigo 6º, a informação clara, precisa, ostensiva e prévia. Embora não haja uma regra, a prática do mercado bancário até então era de fechamento da fatura 10 dias antes do vencimento. Artigo 4º, que é a relação de consumo deve ser sempre baseada na boa-fé e no equilíbrio. E no jeito que estão fazendo, o consumidor ele vai estar desequilibrado. Ele, como eu te falei, ele não domina essa informação. Como também nós temos possibilidade de ser encarado como uma prática abusiva. Eles impõem um serviço, não existe proibição. O conselho do Dori é mais prazo, mais divulgação, deixa o consumidor começar a entender. Com o surgimento da tecnologia e das faturas digitais, os bancos encurtaram o prazo, que tem variado de 3 a 7 dias. De São Paulo, Leonardo Félix. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice geral de preços de mercado recuou 1,95% na primeira prévia de junho, após cair 1,13% na mesma leitura de maio. A contração foi puxada por deflação do índice de preços ao produtor amplo, que recuou 2,74% ante queda de 1,74% no mesmo período de maio. O índice de preços ao consumidor também contraiu no período 0,30%, ante alta de 0,64%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção acelerou de 0,10% para 0,72%. O Senado Federal vai retomar nesta semana a discussão sobre o marco do saneamento. E a base governista tenta costurar acordo após a aprovação de projeto que reverte modificações feitas pelo presidente Lula. Os ministros das cidades, Jader Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, devem ir nesta terça ao Senado para retomar o debate sobre o marco legal do saneamento básico. O governo ainda busca um acordo para evitar uma derrota definitiva em relação às mudanças feitas. A missão deles é explicar o posicionamento do governo, ouvir a oposição e construir consenso para a edição de um novo decreto. A audiência vai ter uma sessão conjunta das comissões de Meio Ambiente, de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. Por decretos, o presidente Lula atualizou a regulamentação do marco do saneamento. A maneira com que foram feitas as modificações desagradou até mesmo congressistas que apoiam o governo, já que não houve consulta ao legislativo de um tema recentemente deliberado nas casas.
O descontentamento acarretou na aprovação de um projeto de decreto legislativo na Câmara em maio, com potencial de reverter as alterações feitas pelo governo. Agora é preciso o aval da maioria dos senadores para reformular as mudanças e evitar a aprovação desse projeto também no Senado. Os decretos editados pelo presidente Lula atualizam a regulamentação do Marco Legal do Saneamento Básico, lei sancionada em 2020, que prevê novas normas para contratação e prestação de serviços na área. A meta era atrair investimentos para o setor com o objetivo de universalizar serviços de água e esgoto nas cidades do país até 2033. O governo pretende dar oportunidade para as estatais comprovarem ter capacidade financeira para cumprir a meta. A Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental na Amazônia agiu para pôr fim a garimpos ilegais. Em menos de 3 semanas, foram desativados 10 garimpos ilegais. O balanço da iniciativa da Força Tarefa em 17 dias teve um saldo de 10 garimpos ilegais destruídos e 4,5 milhões em multas aplicadas. A atuação da Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental aconteceu na Floresta Nacional de Urupade, localizada em Maués, na região sul do Amazonas, a cerca de 267 quilômetros de Manaus. A equipe da chamada Operação Arudum era composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, além de servidores da Agência Brasileira de Inteligência e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Segundo a PF, foram apreendidas 13 escavadeiras hidráulicas, um trator esteira, 6 motocicletas, 3 quadriciclos, 61 barracos, 16 motores geradores de energia, 20 motores bombas, 7 dragas, além de 9 armas de fogo e outros equipamentos usados no garimpo ilegal, como embarcações e mercúrio. A região abriga exemplares de pássaros e primatas só encontrados naquela região. Além disso, especialistas estimam que 800 espécies de aves viviam na região, o que equivale a quase metade de todo o conjunto de aves registradas no Brasil. Algumas das aves encontradas na região ainda são pouco conhecidas por cientistas, que também já apontaram a possibilidade de haver na região espécies de peixes ainda não descritas por especialistas. Ao criar e ampliar as unidades de conservação, em maio de 2016, o governo federal assegurou o incremento da economia local, baseado no manejo florestal sustentável e que, em parte da área, seria possível desenvolver o ecoturismo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, iniciou hoje o maior exercício militar aéreo da história da organização, coordenado pela Alemanha e com o objetivo de demonstrar unidade diante de potenciais ameaças, em particular da Rússia. O exercício Air Defender 23 prosseguirá até 23 de junho e incluirá 250 aviões de 25 países da OTAN, além de aliados como Japão e Suécia, este último candidato a integrar a aliança. E Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do time de futebol Milan, morreu aos 86 anos nesta manhã. A informação foi confirmada por 2 fontes próximas ao político. Berlusconi estava internado no Hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado de Marta Fassina, sua esposa e seus filhos, segundo informações da mídia italiana. O político foi diagnosticado com leucemia e, nos últimos meses, sofria também com um quadro de infecção pulmonar. No último dia 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês. Há 3 dias, foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente. Nascido em 1936, em Milão, Silvio Berlusconi chegou a trabalhar como cantor em um navio de passageiros quando ainda era jovem para ajudar a pagar seus estudos. Ele se formou em Direito. 4 vezes premier da Itália e uma forte imagem política no país, Berlusconi colecionou polêmicas e momentos marcantes durante a vida. E eu fico por aqui, você acompanha mais notícias no decorrer da programação. Tenha um excelente final de tarde.